Olá a todos, no ar a 11ª rodada da 4ª temporada do canal Zuquetuga, o canal que fala do futebol português, do futebol brasileiro, e a gente não pode deixar de começar de forma diferente. Poderíamos até, dependendo do resultado, ter uma outra manchete, um outro assunto, que é a seleção brasileira que vamos falar, Campeonato Brasileiro, mas não há nada tão histórico, tão importante, nada pode ser maior do que nesta terça-feira, a vitória do Sport contra o Bodo Glimt, a classificação do jeito que foi, uma noite histórica no Alvalade e que foi impressionante, hein, João? Que vitória de uma equipe que ainda não havia perdido, que era a sensação da Liga dos Campeões da Europa, mas que saiu sofrendo uma goleada avassaladora do Sport. Tudo bem, João? Oi, Caco, tudo bem? Sim, o Bodo Glimt, embora o nome não diga muito, né? A verdade é que os últimos 5 jogos antes desse tinha sido uma vitória sobre o Atlético de Madrid, fora, uma vitória sobre o Manchester City, em casa, e 2 vitórias na eliminatória com o Inter de Milão, ou seja, Atlético de Madrid, Manchester City, 2 vitórias com o Inter de Milão e a vitória por 3-0, clara e justa, em casa no primeiro jogo dessas oitavas de final com o Sporting. Mas a verdade é que o Sporting precisava de uma noite perfeita, como disse o Rui Borges, o treinador, e a verdade é que a teve, não é? Não foi perfeita, logicamente, se fosse perfeita teria chegado a 9 ou 10 gols, porque criou oportunidades em série, se bem que o Bodo também tinha tido uma ou duas, mas foi um jogo muito bom do ponto de vista da atitude competitiva que faltou totalmente na Noruega, né? O Sporting jogou de salto alto na Noruega, achando que era a equipe melhor, e era, obviamente, do ponto de vista técnico, é melhor do que o Bodo. Só que com salto alto, com uma equipa como o Bodo Glimt, muito bem treinada, muito forte fisicamente, muito forte taticamente, seria difícil virar. Então o Sporting foi muito determinado, teve uma atitude competitiva enorme e conseguiu vencer e marcar 5 gols àquela equipe que na véspera, durante a coletiva, porque esse assunto nem sei muito bem porque surgiu na coletiva do Ancelotti da divulgação dos convocados, o Ancelotti definiu o Bodo Glimt como a equipe que melhor defende na Europa. Né? E a verdade é que o Sporting fez 5 gols. Zica, hein? E zica, né? Deu uma zica aos noruegueses, e a verdade é que o Sporting fez 5 gols, e não que o Bodo se tenha defendido tão mal assim, né? Mas é que a verdade é que às vezes as marés estão Não viradas. teve defensivos, assim, uma falha defensiva, é que Não, foi não. lançado pelo Sport. O Sport Sim. atacou com muita força desde o início, o Uhum. volume de jogo, o tamanho, o volume de jogo, foi impressionante, foi um Sporting gigante do tamanho que o seu torcedor espera há muito tempo, e aí o que eu ia te perguntar, eu sei que ainda está concluindo, João, mas Não. dá para dizer que a maior vitória do Sporting, assim, claro que tem uma que você vai falar e que está completando 60 e tantos anos, eu não sei quantos anos tem uma vitória, eu não recordo isso, porque É, é difícil de saber é do... toda a história do futebol português, como você conhece tão bem, mas nos últimos tempos, assim, não tem vitória maior do que essa, da maneira que foi. É uma das maiores da história do esporte, ou não? o Sporting venceu ainda nessa edição o Paris Saint-Germain, venceu ao ano passado, há 2 anos, já não sei, o Manchester City, e eliminou o Arsenal, né? Mas as primeiras foram jogos de grupo, e aquela do Arsenal foi meio que foi nos pênaltis e tal. Dessa vez, dando uma virada assim, é a mais extraordinária, aquela mais memorável dos últimos tempos, embora o nome do clube, Bodo Glimt, obviamente não vale o mesmo que as vitórias que eu referi sobre o PSG, sobre o City ou sobre o Arsenal. Mas pelo jeito que foi, claro que é o momento talvez mais importante dos últimos anos, desde que o Sporting retomou um pouco, não é, o controle, né, ou pelo menos o comando do futebol português, e se tornou um dos 3 grandes, né, porque durante os últimos 20, 30 anos, 40 anos, eu diria, o Sporting foi relegado para a terceira força de uma forma muito violenta até para os seus torcedores que estavam acostumados no início da história do Sporting a ser o número 1 ou o número 2, no máximo, do futebol português. Você citou uma precisamente nessa época em que o Sporting ganhava com mais regularidade, uma vitória que foi em 1964, que faz hoje, no dia que gravamos, que é dia 18 de março, quarta-feira, faz hoje 62 anos exatos.
foi o jogo do Bodo Glimt foi na véspera, né? Se não seria exatamente no mesmo dia, em que o Sporting perdeu para, na altura, Taça das Taças, né? Não sei, aqui no Brasil talvez se falasse Recopa, é uma competição que já não existe, porque depois acabou por se juntar com a Copa da UEFA, e hoje é a Liga Europa, digamos. O Sporting perdeu 4-1 em Old Trafford com o Manchester United, um Manchester United muito forte, de Bobby Charlton, George Best, Dennis Law, enfim, muitos jogadores de seleção inglesa, que anos depois ganhou, 2 anos depois ganhou o Mundial, a Copa do Mundo, né? O Sporting perdeu 4-1 em Old Trafford e era praticamente impossível recuperar, e a verdade é que depois, em Alvalade, faz hoje 62 anos, o Sporting ganhou 5-0 e acabou por eliminar o Manchester United e conquistar essa Taça das Taças depois na final contra um time húngaro, o MTK de Budapeste. Mas sim, é realmente um dos momentos mais importantes e por isso a imprensa portuguesa também acabou por ilustrar isso, né? Ao elogiar muito a vitória sportinguista nas suas manchetes, né? Eu até estou tentando colocar essa imagem do Ah, antiga que nós temos aqui, ela é difícil, né? Mas é interessante esse jogo histórico para ter uma ideia de quanto tempo que faz isso, né, João? é, foi Porque a bem, imagem é aquele perfil ainda do cinema, parece um pouco de um canal C em português, sabe? Canal C é muito conhecido dos brasileiros aqui. Então, uhum. eu não sei se a gente consegue ver, vou tentar abrir aqui a imagem para ver se a gente consegue ver. É muito ruim, a gente não vai conseguir ver nada, mas é para mostrar historicamente aqui, 63, 64, que a gente consegue ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu ali, pelo menos está o placar do jogo, a data, é a comprovação desse momento, embora a imagem muito granulada, preta e branca, ela não carrega tão bem assim, mas a gente consegue ter uma noção do que foi um feito histórico do esporte. E agora um outro, claro que não é contra um adversário desse nível, mas como você falava, mas a circunstância da maneira que virou, isso dá digamos assim, acaba virando um jogo histórico nesse sentido, né? Não pelo adversário. E algumas coisas que acontecem só nesses jogos, né? Porque o Nuno Santos há muito tempo não jogava, ele entra no jogo, né? E participa com importância. O Daniel Bragança ainda dá passe para gol no final, tem um gol do Rafael Nel no finalzinho. Então são coisas Primeiro assim. gol dele, primeiro gol dele pelo Sporting, né? Um garoto que joga muito poucas Pois vezes. é, Primeiro gol dele pelo Sporting, que foi logo nesse jogo a fazer o 5-0 no finzinho, que foi a confirmação, porque com 4-0 a torcida ainda estava meio aflita, né? Porque com 4-0, se o Bodo fizesse um gol, passava e há pênaltis, né? E nos pênaltis o Bodo até entraria por cima, né? Por ter feito esse gol, esse 4-1, esse 5-0, que acabou por ser muito, muito importante para a noite perfeita, né? Que o Sporting viveu, noite perfeita, o título, a manchete escolhida pelo jornal A Bola, para o qual eu colaboro como correspondente aqui no Brasil. Né? tá aqui, a gente tá vendo a bola aqui numa noite perfeita desse que tá na capa aí. Mas, O Max Araújo jogou demais, foi o craque do jogo, impressionante o que ele jogou pelo lado esquerdo, indo para cima, fazendo gol. Mas todos os jogadores, assim, a gente vai olhar aqui, é difícil. Talvez o Fresneda foi um que ficou um pouquinho abaixo, mas no mais, assim, você vê os jogadores em alta intensidade. O Pote voava em campo como. É um jogo que dá uma motivação diferente. A maneira que entrou com a faca nos dentes, como se diz, né? E era esse o espírito para o esporte. Aí o Jornal Record, brutal. escolheu a mesma palavra que o jornal O Jogo também, que, Tá aqui, que é, brutal. Que é uma expressão que não se usa tanto aqui para esse tipo de circunstância, né? é, Brutal é mais pejorativo no ponto de vista agressivo, assim. Não é, deixa de ser exatamente isso. Ele atropelou, né? Seria virou, atropelou, vitória é, avassaladora. virou uma coisa até, isso até teve um pouquinho com a língua que nos une, né? Virou assim, uma coisa para a gente mais jovem, né? Virou meio que uma gíria da juventude, brutal, passou de pejorativo, né? A fantástico. Eu acho que aconteceu o mesmo com a palavra bestial, né? Aos séculos, bestial era uma coisa que vinha de besta, era uma coisa terrível, né? E de repente Sim. bestial trouxe ótimo e agora brutal também virou uma coisa ótima, né?
Foi sensacional. Mas agora eu te pergunto, o Sporting na sequência da Liga dos Campeões da Europa, quais as Agora, chances? Tudo é possível ou agora tem que ter os pés no chão e entender que tudo será mais difícil daqui para frente? agora isso aqui é curtir um pouco os sportinguistas essa ressaca dessa vitória e obviamente que o Sporting é dos 8 vão estar em prova. Na hora que gravamos ainda não sabemos alguns porque os jogos vão ser hoje à tarde, mas dos 8 que vão estar em prova, obviamente o Sporting é o menos favorito de todos, né? E aquele que tem menos capacidade, né? Tem um elenco orçado em cerca de 450, 500 milhões de euros, enquanto que os outros que estão em prova, todos passam de 1 bilhão, né? Então, de 1 milhão, aliás, vai ser muito difícil. Os próximos jogos já são com o Arsenal, né? Que tem a curiosidade de, no dia 7 de abril, que é o jogo em Alvalade, ser o regresso do Victor Gyökeres ao estádio onde durante 2 anos reinou, né? Portanto, os jogos vão ser a 7 e 14, em Lisboa a 7 e em Londres a 14, e obviamente com o Arsenal é o grande favorito, líder da Liga Inglesa, uma das equipes mais fortes da Europa. É evidente que os portugueses sonham, como tem que sonhar sempre, não é, no futebol, mas obviamente que o favorito é o Arsenal, aí é 80%, né? Deve estar aí na casa de apostas. Quem apostar no Sporting deve ter um retorno enorme, sinal de que o Arsenal é um grande favorito, e eu acho que os torcedores do Sporting já sentem um pouco que chegaram no seu limite, mas, obviamente, sempre tentando, não é? A diferença também não há de ser tão grande assim. O Sporting tem um desfalque grande, que é o Yulman, que viu mais um amarelo e, portanto, não vai jogar esse jogo. O Yulman é o capitão, é ali o patrão do meio campo, e o que complica ainda mais, mas obviamente que o Arsenal também tem os seus desfalques, etc. Enfim, vai ser um jogo muito difícil, mas se o Sporting conseguir arrancar um resultado razoável em Lisboa, pode ser que, se defendendo bem e no contra-ataque, possa, quem sabe, cometer uma grande, aí sim seria uma surpresa colossal em Londres no dia 14 de abril. Esse resultado ele ameniza em caso de boa possibilidade, ou ele vai acelerar até mesmo a possibilidade de título do Campeonato Português? Eu acho que esse resultado acabou por ser bom para o Futebol Clube do Porto, né? Que é o líder, porque entende que o Sporting agora vai estar muito focado na Liga dos Campeões, né? O Porto também também está ainda na Liga Europa e até, quem sabe, com boas possibilidades de vencer, porque a Liga Europa é uma competição que os portugueses podem aspirar a vencer, não é como uma Liga dos Campeões, que isso é mais ou menos um milagre, né? Mas o Porto agora, obviamente, fica com o caminho mais livre. O Sporting, eu acho que deve ser discurso interno, embora, obviamente, para fora, o Sporting vai sempre dizer que vai lutar pelo título até ao final, mas eu acho que o Sporting agora vai apostar mais em tentar esse milagre com o Arsenal e tudo na Taça de Portugal, né? Na Taça de Portugal está mais fácil de chegar à vitória, porque venceu Claro. o primeiro jogo das semifinais com o Porto em casa 1-0. Se por acaso empatar lá no Dragão, na segunda mão, que também vai ser perto ali dos jogos do Arsenal, vai à final e depois na final, em princípio, porque no futebol tudo tem que se dizer em princípio, ganha, porque na outra semifinal é um jogo entre 2 equipes de divisões secundárias, FAF e Torriense, que com grande surpresa chegaram à semifinal. Portanto, acho que o Sporting vai apostar mais nisso. Liga dos Campeões, tentar brilhar até ao limite e vencer a Taça de Portugal. O Porto também tem a Liga Europa. Exato, o Porto também tem a Liga Europa e, como eu falei, é uma competição que os portugueses podem aspirar a vencer. Né? Clubes grandes portugueses, tipo Porto, Benfica, Sporting, podem, com ventos bons, né? com bons ventos, com as marés certas, aspirar a vencer, porque são competições, obviamente, com times menos fortes que a Liga dos Campeões. Agora, a Liga dos Campeões é mais ou menos impossível, se bem que no futebol não há impossíveis, né? Como se viu ontem. Bom, para o Zuc e Tuga, a gente quer que os portugueses avancem, assim como na Libertadores, a gente quer que os brasileiros avancem. E Sul-Americana também, Liga Europa, que brasileiros e portugueses enriqueçam o nosso debate. Olhando o chaveamento aqui, João, digamos que o Sporting faça um empate fora, né, depois, e ganhando em casa passa pelo Arsenal, por exemplo.
Aí ele vai pegar entre Atlético e Tottenham, o Atlético vai passar, já está praticamente classificado, e você já pode estar vendo a gravação com ele classificado, contra o Barcelona mais provável. Ainda existe uma possibilidade de Newcastle, mas digamos aí, a tendência é um dos espanhóis ser um adversário caso passe. Porque Barcelona e Atlético, eu sei que o Barcelona está liderando o campeonato, mas é o típico duelo e que não dá para arriscar, às vezes, o Atlético eliminar o Barcelona. Pode acontecer. É um jogo que as coisas se igualam, tem muita rivalidade. E aí na final que tem que ver o que pode acontecer do outro lado da chave, para ter uma ideia. Tem aí o Real Madrid, Atalanta ou Bayern. O Bayern, para mim, é o candidato ao título, não sei se para você também. Galatasaray e Liverpool. Galatasaray está bem, mas Liverpool muito forte. Aí tem o Paris Saint-Germain passando de um outro lado lá. Então, são os adversários que poderiam ser os adversários possíveis da final. Olha, é difícil sonhar, mas não é assim também. Não será um vexame, não será uma zebra tão gigante pelo que apresenta o Sporting, se ele passa por esses adversários e chega numa decisão, enfim. Mas é difícil, porque cada jogo será o improvável. Cada jogo daqui para frente será algo improvável que aconteça. Mas eu não vejo como algo tão difícil, embora são 2 jogos nessa fase. É muito mais fácil o João ganhar o título no jogo único final, já que chegou, né? Do que esse ida e volta às vezes, tanto que o Sporting fez isso, né? E outros não conseguiram fazer. Bodoglint sendo muito forte em casa, o Sport foi lá, uma reviravolta se classificou. Digamos que um ou outro tropece, mesmo o próprio Arsenal dá uma tropeçada numa ida, tem muito futebol, às vezes 1 ou 2 gols de diferença, tem muito futebol, até mesmo para reverter e conseguir uma classificação. Mas eu vejo com bons olhos uma campanha, quem sabe, histórica do esporte, por que não, né? Sim. Não, desculpa, pode continuar, Caio. Desculpa, Caco. Não, eu acho que travou, eu não estava falando. Travou, exatamente. Vamos mudar de tema aqui, então, falando da seleção brasileira, que é exatamente os 16 nomes certos do Ancelotti. A gente preparou uma tabelinha aqui para facilitar para o pessoal que está nos 18, acompanhando. 18 Falei nomes. 16, né? 16. Tá ali 18 e eu falei 16. Para alguns pode ser 16, mas o certo é que pode ser muita coisa, né? Isso é uma especulação, não tem nada certo. O Ancelotti na coletiva não disse tenho 18 dos 26. Mas a gente tem, assim, goleiros, Alisson, Ederson, Bento e Hugo Souza corre por fora. Vou te falar o que eu penso. O Hugo Souza é muito mais um desejo das pessoas do que me parece a definição do Ancelotti. O que ele fez? Ele testou outros goleiros, o Hugo Souza foi um deles, mas para mim ele já tem uma convicção nos goleiros, com a sua comissão técnica, que é sempre muito ouvida nesse caso. E Tafarel faz parte da comissão da seleção brasileira, enfim. Eu vejo que os goleiros estão, para mim, estão definidos. O que te parece, João? Eu coloquei o Bento só quase porque o Hugo Souza ele foi muitas vezes convocado, né? Então, quem sabe ainda pode ter uma chance e tal, mas eu acho também que o Bento é quase certo. Não cravo que seja certo, mas está com grande vantagem, está 90-10 em relação ao Hugo Souza, né? E Alisson tanto certos. Eu tenho aqui também uma lista que a gente pode talvez não passar, o torcedor vai lembrar e vai pensar, vocês não falaram do fulano, mas é que ele não está cotado. O John foi convocado, mas o John Vida o John tá fora. O John, e houve ainda um outro, salvo erro, mas enfim, eu acho que Acho que no período do anterior, goleiro mesmo foi o Alisson, Hugo Souza, Bento, Ederson e John. Até teve 2 convocações, o John não foram poucas. Foi chamado também, mas não jogou, lógico, o Lucas Perry, né, aquele jogador que estava já pelo Ancelotti, logo no início e tal. Mas acho que não conta, né? Nem Lucas Perry nem John hoje em dia contam, não é? Mas Alisson, Ederson, Bento, eu diria que está 85% e Hugo Souza 15%, quem sabe. Vai que o Hugo Souza aí também começa a brilhar muito, e é uma figura carismática e tal, mas eu acredito que como você falou, que o Bento está quase, pelo menos na cabeça do Ancelotti e talvez do Tafarel,
nesse momento não há grande hipótese não ir o Bento. Aí tem aquela história, por que o pessoal fala, mas ele joga no Al Nassr, o Corinthians é mais competitivo. Concordo, mas goleiro é muita convicção de comissão técnica, eles têm a convicção, eu acredito que aqui também é uma vaga de reserva, tomara que não aconteça alguma coisa, às vezes pode acontecer uma lesão, futebol tem muita intensidade, muita coisa pode acontecer. Inclusive o Ancelotti falou isso, e como ele é pragmático, né? A gente que é brasileiro fica, tomara, bate na madeira, futebol tem isso, pode alguém lesionar, ele nem falou nada, ele falou com uma normalidade, é verdade, mas com uma frieza, assim, ele não disse tomara que não aconteça, mas ele disse, pode acontecer uma lesão ou outra, nunca se sabe. Tem muita competição que pode machucar. Laterais, João? Nos laterais, estão aí dois jogadores que também jogam como zagueiros, né? Principalmente o Éder Militão, que é zagueiro mais de origem, e o Danilo, que tem jogado muitas vezes. Mas aí eu coloquei como laterais o que é que eu acho que é a ideia do Ancelotti. O Wesley é certo como lateral direito, e a alternativa a ele, em vez de convocar mais, de gastar uma vaga com mais um lateral direito, tem Éder Militão ou Danilo que fazem essa posição e de repente até podem ser utilizados num jogo até mais importante, porque o Wesley é um jogador que ataca muito e pode às vezes deixar desguarnecido ali o flanco, e quem sabe o Éder Militão até pode ser, ou o Danilo, até podem ser os titulares pelo lado direito. E o Wesley também, diga-se, é uma possibilidade para o lado esquerdo, porque ele tem jogado na Roma muitas vezes no lado esquerdo, tem jogado muito bem, ele realmente é um lateral com muita capacidade, né, talentoso. Para o lado esquerdo, portanto, além do Alexandre, de qualquer forma, além do Wesley, que pode jogar aí, o Alexandre acho que é certo, e depois a alternativa parece que é o Douglas Santos. O Douglas Santos ele entrou muito bem, né, nos jogos pela seleção, foi convocado novamente, e portanto para mim está bem à frente de todos os outros que o Ancelotti foi convocando, foi experimentando. O caso do Luciano Juba, do Bahia, o Caio Henrique e o Carlos Augusto. Caio Henrique do Mora e Carlos Augusto do Inter. Mas, de qualquer forma, nunca se sabe, né? Pode, às vezes, um desses três roubar ali o lugar do Douglas Santos. Mas eu acho que, nesta altura, o Douglas Santos está quase, assim como o Bento estava quase ali nos goleiros, eu acho que o Douglas Santos está quase, e os laterais são estes cinco, se bem que Éder Militão, repito, e o próprio Danilo, mas principalmente o Éder Militão não é considerado um lateral, né? Mas eu acho que vai ser mais usado como lateral, eventualmente, pelo Ancelotti da Copa, do que como zagueiro, né? Eu sinto falta por característica, talvez o Luciano Juba seja o mais disso, daquele lateral mais rápido, mais veloz, talvez o Wesley, ele não vai fazer isso, mas o Wesley improvisado na esquerda, mas aí ele perde na direita isso, só se ele tivesse o Wanderson, que não foi convocado, que perde posição, que também joga às vezes na esquerda, né? O Wanderson joga nas duas, embora seja Eu acho mais que ele está lateral direito. machucado agora, e ele E está aí, machucado, e é uma Bruno lesão. descartado. Aí É uma... ele chamou o Paulo Henrique do Vasco, Sim. então tem outros jogadores que ele andou chamando aqui, mas eu vejo da seguinte forma também, muito parecido com os goleiros, ali o Douglas, acredito que foi um jogador que ele achou, ele gostou demais, a impressão que dá, e ele foi muito bem. Então, eu acho que está bem encaminhado para ele essa última vaga. E você pegou bem essa questão zagueiro meio lateral, né? Até no jogo, se você quer subir mais um lateral esquerdo, você tem um direito mais zagueiro, né? Faz uma linha de 3 zagueiros. Até porque o Brasil joga com 2, depois a gente vai escalar a seleção brasileira, joga com 2 volantes, e depois é tudo praticamente atacante. Não tem aquele meia, aquele camisa 10, que nem o Neymar, se for chamado, é o meia, talvez o Sara, que foi chamado agora, a gente vai falar, seja um jogador que pode jogar um pouco do meio para frente, mas também tem jogado numa linha mais de volante, vindo de trás, enfim. Mas eu vejo por aí. E agora a gente passa para os zagueiros, que a gente tem Marquinhos, Gabriel Magalhães, que é a dupla titular. O Alex Ribeiro caiu muito nas graças do Ancelotti também. Foi uma sacada dele que ninguém lembrava. Muito bem no Lille. E aí os outros eu já não vejo tanto assim, né, João, como tão certo. Se você colocou ali Léo Pereira, Ibanez, Bremer, o Murilo, o Léo, que foi chamado agora, e então o Fabrício Bruno caiu, foi mal até num jogo, mas não por isso. O próprio Beraldo, o Murilo.
Eu vejo assim, o Murilo tem boas chances. Tá difícil aqui, eu não tenho muita opinião. Eu vou dizer preferência. Eu gosto demais do Léo Ortiz, mas acho que não tem ainda. Acho que entendo que o Ancelotti não vai ter esse olhar para ele. Foi uma chamada muito mais pontual para ver como é que ele funcionava. Essa chegada do Bremer, de certa forma, pode ser algo que ele possa encaminhar, mas eu vejo com muita dificuldade. Talvez o Murilo pelo que representa. Agora, tem um zagueiro que eu gosto demais, andei comentando jogos da Arábia Saudita, que é o Ibanhas. O Ibanhas ainda é um grande zagueiro de muita imposição, muita experiência. O que eu vejo é que podia ter um mais novo, assim, da nova safra, ou o Léo Pereira. Não digo tanto em idade, o Léo Ortiz. Eu gosto do Léo Ortiz, mas acredito que não será ele. Aqui eu acho que a dupla titular está garantida, né? Que é Marquinhos e Gabriel Magalhães, já não há grandes dúvidas. E por isso é que eu coloquei também o Éder Militão mais como uma opção para a direita, porque ele na zaga ele não vai jogar, quem sabe como lateral pode jogar mais. E o Alex Ribeiro, né? Também já foi conhecido como Alexandre, mas agora chamam-lhe Alex Ribeiro para distinguir um pouquinho do outro. O Alex Ribeiro ele teve lesionado e portanto perdeu um pouco aquele momento, né? Mas ele foi convocado tantas vezes e jogou sempre bem quando foi chamado, jogou bem. Eu acho que é um jogador seguro, etc. Portanto, eu acredito que ele esteja quase. E depois os outros, sinceramente, eu acho que vai ser no detalhe que o Ancelotti vai escolher. Eu acho que ele vai se reunir com a equipa técnica e deve haver, assim, por vários quesitos, né? Tipo, como ali na eleição da escola de samba. Quem é melhor na marcação? Quem é melhor aí? Quem é que foi o melhor? Acho que a questão física vai pegar também. Acho que questão física. Ele tem valorizado muito a questão física. E aí, se todos estiverem no topo da questão física, certamente eles têm todos aqueles testes. Um zagueiro de velocidade, de muita recuperação, de baixo nível de lesão, porque daqui a pouco esses todos aí tem alguma coisa. Imagina que a dupla de zaga aconteça alguma coisa, você precisa ter um zagueiro que não se machuque, que seja veloz, que tenha fôlego. É importante isso. Aqui não me faltou nenhum nome, pelo que vi das convocações, está todo mundo aqui. Os outros, eu fui ver as convocações do último ano, portanto, da era Ancelotti, e os poucos que eu não pus aí foi porque já estão completamente descartados, na minha opinião, né? Que foi o que a gente falou, o John, né? Que a gente falou há pouco, o John, o Lucas Perry, o próprio Paulo Henrique, que já não é titular absoluto sequer no Vasco, né? Então também acho que perdeu essa oportunidade. E aqui agora na zaga acho que vai ser muito no detalhe, né? Eu votaria Murilo, né? Você falou que votaria Léo Ortiz, eu votaria Murilo, mas que eu acho que é muito bom. Pelo Ancelotti. Pelo Ancelotti, mas o Léo Pereira. O Léo Pereira está num momento bom também, vamos ver, né? Agora já estamos no meio-campo, onde também acho que há uma dupla já titular, né? Que é Casemiro e Bruno Guimarães. E depois, tendo em conta as últimas convocações, eu acho que o Fabinho foi uma descoberta, muito entre aspas, né? Descoberta do jogador já veterano até, mas descoberta, entre aspas, do Ancelotti recente, quando ele pensou, eu preciso de um Casemiro, não é? Um cara muito parecido com o Casemiro, e descobriu ali no Fabinho uma alternativa muito consistente, não é? Muito sólida, não é? Um jogador mais ou menos com as mesmas características e também com muita experiência já. O Bruno Guimarães é certo e o André Santos tem sido convocado invariavelmente, né? Embora ele não seja um titular completamente absoluto no Chelsea, porque o Chelsea tem dois jogadores de meio campo muito importantes, que é o Enzo Fernandes e o Caicedo, né? Também dois sul-americanos, mas o André Santos tem sido muitas vezes convocado, portanto eu já o vejo como certo. E depois, outro nome, eu coloco o Paquetá, que está quase, né? Agora, essa questão da transferência para o Flamengo e tal, pode ter atrasado um pouquinho o momento dele, mas acho que está quase garantido, até porque é um jogador que oferece alternativas também mais ofensivas que os outros, né? E depois para uma outra vaga, várias gente concorrendo, incluindo os agora convocados, Danilo do Botafogo e Gabriel Sara do Galatasaray, né? Os outros nomes foram convocados há pouco tempo, André, João Gomes, Jean Lucas, Gerson, né? Que era também uma opção forte, mas perdeu um pouquinho de fôlego essa opção. O Andréas foi chamado e o Joelinton do Newcastle. Enfim, acho que está mais ou menos assim, embora seja um setor que está com talvez mais dúvidas. Não sei qual é a sua opinião, cara. Se tu botar o Paquetá, sobrou
uma vaga, né? Uma vaga para os outros só, né? É difícil. Eu já entendo que aí é uma discordância, mas eu entendo o critério. Tem muito critério nisso aí. O Paquetá tem que ir para a Copa no critério do Ancelotti. Mas, na minha visão, tem jogadores mais talentosos ali. O próprio Gerson joga mais que o Paquetá, na minha opinião. De forma competitiva pela competição que joga também o Joelton. O Paquetá saiu de lá, mas hoje ele está no Flamengo. Acredito que é muito forte o Paquetá. Mas o Joelton também é um jogador que pode ocupar, então, digamos, essa última vaga. Eu vejo esse com muita força em relação a todos os outros aí. Mas o que me chama a atenção é poder trazer jogador como o Gabriel Sara. O Gabriel Sara, para mim, é um cara que, se o Paquetá machucasse, pode ser que ele jogaria nessa função. Mas é um reconhecimento de um momento. Agora, nunca se sabe se ele vai entrar num jogo contra a França e contra a Croácia, se ele for testado. E ele dá um encaixe diferente, é muito difícil que o jogador, nos treinos, ele vai conseguir ver alguma coisa. Ele chega muito tarde nessa convocação, mas é um mérito para ele. Eu acho que é um jogador que bate muito bem com a perna esquerda, tá bem no Galatasaray. Agora, vou te contar um negócio, eu vi um jogo, mais de um, mas teve um jogo do Danilo no Botafogo, que foi contra o Grêmio, inclusive perdeu o jogo, que quando eu vi o Danilo em campo, do jeito que ele jogou, a força física, a intensidade, o domínio, a maturidade do Danilo, eu fiquei impressionado. Ele tomou conta do meio de campo sozinho. E ali eu pensei, nossa, esse Danilo tem que ir para a seleção brasileira. E aí eu colocaria Danilo e o próprio Joelton e não levaria o Paquetá, mas acredito que ele vai de Paquetá e é bem provável que o Joelton, o João Gomes, eu não vejo na visão do Ancelotti. Até não sei o número de convocações dele aqui. Posso pegar. O Fabinho já está certo. O Joelton tem 2. O Andrei Santos tem 4. Aí por isso que está na frente. Lucas Paquetá. Tem o Andréas Pereira, que a gente nem citou, mas está fora. E eu não tenho aqui o número de convocações, mas eu não lembro de tantas vezes de ter sido chamado. Então, a lista que eu tenho não tem o número de convocações do João Gomes, mas eu vejo ele atrás. É Paquetá e Joelton. Foi também chamado o Ederson, xará do goleiro que está na Atalanta e tal. Houve mais uma chamada ou outra, mas me parece já fora de cogitação. Eu acredito que o Paquetá, eu acho que baixou um pouco o valor de mercado, entre aspas, dele, né? Mas ele, há um ano, ele era titular e talvez o jogador mais importante do meio campo do West Ham, e falado para o Manchester City, né? Então ele triunfou muito na Europa, coisa que o Gerson não conseguiu triunfar na Europa. E eu sei que isso também não pode ser o único critério, logicamente, né? Porque muita gente passa pela Europa sem triunfar e não deixa de ser um grande jogador. Mas a verdade é que isso colocava o Paquetá numa posição assim acima, né? Tipo Bruno Guimarães, né? Ele até era bem dado a determinada altura como titular do time, né? Agora baixou um pouco, por isso é que eu coloquei o quase. Mas ele, se fosse há 6 meses, talvez, que eu fizesse essa lista, talvez eu colocasse ele como certo e o André Santos como quase. Só que, entretanto, o André Santos tem sido consecutivamente chamado. Eu acho que o Ancelotti gosta muito do André Santos e não tem dúvida do que o André Santos vai. E aí, depois fica a sobrar um nome. Talvez o Danilo, como você falou, seja aquele que esteja melhor, em melhor forma, né? Talvez o Danilo seja fisicamente impressionante. Temos que arrumar um sobrenome aí para o Danilo, porque já há o Danilo da defesa, né? Mas É verdade. eu vi aqui que ele é Danilo Oliveira, o outro é Danilo Silva, vamos ver. O de defesa fica bom, Danilo Silva. Eu gosto demais do Danilo. E teve também o André, que foi convocado, mas aí não foi. Vamos aos atacantes. Aí a grande discussão, inclusive o Ancelotti parou a coletiva, curiosos, porque era a questão do Neymar. Ele brincou até um pouco com essa ansiedade das pessoas. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Neymar. Então, Rafinha certo, Vini Júnior certo, Matheus Cunha certo, Estevão certo, João Pedro certo, Martinelli certo. Desses aí, titularíssimos Rafinha, Vini Júnior e Estevão.
aí um quarto atacante nesse sistema, por isso que o Paquetá sai do time, porque ele joga com 4 atacantes. E claro que dependendo da seleção pode ser que ele altere isso, ele reforce um pouco mais lá na defesa, como a gente falava, enfim. Vamos ver contra a Croácia e França, né? É outro patamar de amistoso agora. Então, o Brasil tem que jogar um pouquinho diferente e vai se impor de outra forma. Mas aí, então, a gente tem aqui, nós temos 6, né, João? 2 6. vagas para Neymar, Luiz Henrique, Rayan, Richarlison, Endrick, Igor, Thiago, Caio Jorge, Vitor Roque. É por aí. Tá bem boa essa lista, é o que eu imagino também. Eu acredito que o Vitor Roque e o Caio Jorge estejam um pouquinho atrás, né? Nessas contas, porque jogam no Brasil e talvez haja nem que sejam, eu não quero usar a palavra, com muitas aspas, né, mas um certo preconceito do Ancelotti, que é europeu, a quem joga no Brasil, não preconceito no sentido ruim, mas assim uma ideia, se joga aqui não é a mesma coisa do que jogar num grande clube europeu, né? Então, ou numa Premier League, mesmo que seja num clube mais ou menos. Então, eu acho que Caio Jorge e o Vitor Roque, embora esteja jogando muito, cada um deles, tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras, talvez esteja um pouquinho atrás, eu acho que na cabeça, ali, no subconsciente do Ancelotti. E acho que talvez com razão até. E, portanto, sobram 2, né? O Neymar é o Neymar, né? O Neymar eu já disse que levaria, apesar de a maior parte das pessoas com quem eu falo é contra, mas eu levaria, já disse os motivos, acho que serviria para dividir pressão com outros craques, como Vini Júnior e Rafinha, é mais um cara que ali para dividir pressão. Acho que alguém, eu me colocando, eu torço para a seleção do Brasil, tenho filhas brasileiras, moro no Brasil, sou casado com uma brasileira, mas obviamente se jogar contra Portugal, eu estou para Portugal, né? E me Claro. imagino, um Brasil-Portugal, eu imagina que está 0-0, 1-1, o jogo está ali difícil, de repente aos 70 minutos, veja a plaquinha a dizer que vai entrar o Neymar, assusta o adversário, né? Mas E meu, sai mais o Cristiano cansado, me serve isso aí. exato, exatamente. Ou então o Neymar até pode jogar de início, mas sai aos 60 e vai entrar um Estevão ou um cara desses, né, para gerar o maior tumulto. Ou seja, a entrada do Neymar tem um nome que realmente causa algum impacto. Talvez tecnicamente não fosse, fisicamente, seguramente não é justo que ele seja convocado do ponto de vista físico. Do ponto de vista técnico, talvez nesse momento não seja. Mas o nome dele, a técnica, a habilidade que ele tem, eu acho que ele vai acabar por ser o 7º nome dessa lista e depois os outros todos concorrem por mais uma. Vai E entra na depender vaga do depois. Rodrigo, né? A lesão Exato, do tem a Rodrigo vaga, ajudou o exato, Neymar, e tem a vaga do Rodrigo. porque E ele depois, certo, né? E aí o outro seria talvez mesmo o Neymar, todos esses outros aí iam ficar de fora, e e o depois Neymar ia tirar a vaga de todos esses outros aí, estando bem fisicamente, que é o recado do Ancelotti. E depois aí eu acho que aí é uma opção tática do Ancelotti, se precisa de mais um centroavante mais de área ou se está pretendendo mais um jogador de ala, né? E eu acho que ala já há bastante, com o Vini Júnior, com o Estevão, com o Martinelli, o próprio Rafinha joga lá, o próprio Neymar joga lá. E então isso pode jogar contra o Luiz Henrique e o Rayan, que eu gosto bastante dos dois. O Rayan também pode jogar a centroavante, né? Eu gosto bastante dos dois, mas talvez abra mais espaço para um jogador camisa 9 mesmo. E aí pode ajudar o Richarlison, que não está num momento efusivo desde há uns 2 ou 3 anos, mas o Ancelotti gosta muito dele. O Endrick, né, que oferece alguma coisa de diferente, e o Igor Thiago, que está, em termos de rendimento, está ótimo, né? Então eu acho que esses três, como são camisas 9, talvez até tenham vantagem em relação ao Luiz Henrique e ao Rayan. Eu gosto muito do Rayan, mas talvez dê para pensar que na próxima Copa, né, e acho o Luiz Henrique um ótimo jogador, um jogador decisivo, mas o facto de estar a jogar também num campeonato que não é tão mediático também pode, do ponto de vista até do subconsciente, jogar contra ele, subconsciente do Ancelotti. Vai depender muito também do atacante, tem muito isso, né? Uma arrancada final agora do que eles vão fazer, porque tem que pegar também o momento da Copa, para atacante principalmente. O momento que o cara vive vai fazer muita diferença. Um momento físico ruim, que é o caso do Neymar, se recuperando, ele pode pesar. Agora, se lá em maio ele tá voando, ele vai crescendo fisicamente, aí tecnicamente ninguém tem dúvida que o Neymar possa entregar. Então ele é um caso à parte nessa lista. Eu confesso que eu não sou tão fã já hoje, e admito que porque ele está ali, do Gabriel Martinelli. Sei que é um grande jogador do Arsenal, gosto, mas na seleção brasileira
é que tem tantos jogadores por aquele lado ali com essa intensidade que eu gostaria de ver outros ali. Mas eu entendo, é critério, é difícil mudar, eles têm todo um entrosamento, não é só uma questão de encaixe de time, experiência de seleção brasileira, experiência de Copa, um cara muito em alto nível no Arsenal, então seria corajoso demais tirar um cara desse. Desculpa de interromper, mas ele tem uma característica um pouco diferente dos outros pontas, né? Que todos eles, por serem muito habilidosos, o Estevão, o Vini Júnior, o Neymar, eles jogam na ponta trocada, né? Que é para os destros jogam do lado esquerdo e vice-versa, e o Estevão do lado direito, porque para entrar. Já o Martinelli não, como não tem tanta criatividade, digamos, tanta habilidade no drible, é um canhoto que joga do lado esquerdo e é para ir mesmo fundo, né? Então, e é um ótimo cruzador, né? Tem ótimos cruzamentos, isso é importante, na medida, enfim. É mais um ponta clássico no sentido em que antigamente, né? Essa história de inverter os pontas é uma coisa relativamente recente, né? Antigamente os pontas era pé direito joga do lado direito, pé esquerdo joga do lado esquerdo. E o Martinelli é esse cara assim. Então, joga, e é muito intenso no Arsenal. Ele talvez não tenha aquele nível, não é nota 10 em habilidade, como é o Neymar, e o Estevão, e o Vini Júnior, mas é uma nota 8,5, né? Mas oferece talvez outras coisas, é muita intensidade. Vai ser difícil tirar do time, da convocação. É mais um desejo do que. Porque eu lamento, assim, eu vi um momento, alguns jogadores me encantam, que é o caso do Ryan, impressionante a explosão. Às vezes aquilo assim que você tem na Copa, um garoto no time, aquele garoto que fica ali, que até foi mal aproveitado pelo Brasil em outras oportunidades, colocou o Viola e não colocou o Fenômeno numa Copa, né? Mas eu gosto de ter esse jovem, esse garoto, esse cara que explodiu ali como. Mas talvez esse cara seja justamente um híbrido entre o que você falou. Se você entra com o Neymar, o outro ele é 9, mas é também de velocidade, que é o Endrick. É um 9, mas que se movimenta bastante, enfim, eu acho que ele leva vantagem e está vivendo um grande momento. Mas não dá para descartar o Richarlison. Olha, é difícil ter opinião aqui. Não dá para descartar. O que dá para descartar, a princípio, são os que jogam no Brasil mesmo. Caio Jorge e Vitor Roque, eu acho que perdem muitos pontos. Justamente o próprio Igor Thiago entrando só agora, mas o fato de ser um vice-artilheiro de Premier League, jogando no Brentford, e um 9 legítimo, um cara de área que tem feito gols e não para de fazer gols. Ele é um cara que tem boas possibilidades caso siga nessa batida. E daqui a pouco, se na cabeça do Ancelotti o outro cara é o Richarlison, ele pode olhar para o Igor Thiago, que ele vai apresentar agora, se ele for usado em algum jogo ou ali nos treinos, e ele vai ver, nossa, esse 9 aqui vai ser mais importante para mim. Esse cara eu acho que tem mais chance de me dar uma possibilidade de banco num jogo que eu gostaria de contar. Agora, um cara que eu não tiraria da convocação, por isso eu iria de Neymar e Luiz Henrique. Eu sei que ele é extremo, como os outros, mas eu gosto muito do futebol do Luiz Henrique. No 1 contra 1, enfim. Aí é uma questão de escolha. O centroavante mesmo seria o único mais próximo de um 9, o João Pedro, né? Ficaria sem um 9. É complicado. Não Sim, sei, João. Eu tô com dificuldade de fechar essa lista aqui. Imagina a cabeça do Ancelotti, porque tem muita gente boa, né? É difícil deixar esses caras de fora. Vai ser difícil, vai ter que ser na base de o que é que está faltando. Eu tenho estes certos, o que é que eu estou precisando, o que é que estes certos que eu tenho, quem é que me dá algo que estes certos que eu tenho não dão. E eu, nesse caso, eu acho que o Neymar dá algo, né, que é a experiência, que é até ser o centro das atenções, pode deixar outros mais à vontade. E talvez o Endrick ser um pouco, em vez do Ryan, aquele argumento que você falou para o Ryan, que eu acho que eu concordo com você, ter um cara novo, eu acho que o Endrick ainda acaba é tão jovem ainda que acaba por cumprir esses requisitos, né? De ser um cara jovem que pode entrar assim no meio e decidir. E talvez o Ryan tenha que ficar ali na fila. É difícil, né? O Ryan seria titular em 98% das seleções do mundo, né? Mas do Brasil está difícil. É complicado. Tem muito, sempre teve. Agora, nesse caso, até tem algumas debilidades, né? Os laterais não estão extraordinários,
e o meio-campo até também não está fantástico, mas em matéria de atacantes está com uma safra que não para mais, né? Se ele quiser o pivô, aí ele vai disputar Richarlison e Igor Thiago, um cara mais pivô. Claro que aí entra também o Caio Jorge e o Vitor Roque, mas eles são de porte físico menor, assim. É diferente, característica. Então, eu acho que Neymar e Endrick é uma boa pedida. Pega uma experiência do Neymar, craque de bola, em grande fase, e o Endrick no momento que vive. Mas aí é critério do Ancelotti, vai depender muito do que eles vão estudar e a questão física será muito importante. A convocação final 18 de maio, 26 jogadores, certos 18, quase 4, né? Então apenas 4 vagas para definir e nessas 4 vagas são pelo menos aí 27 possibilidades ou até mais. Sempre aparece de última hora alguém que não foi chamado, mas é mais difícil. Aí não tem critério também o técnico começar a chamar, não vai pintar um Maradona, um Pelé de última hora também, aí seria diferente. Não é o caso do Brasil, que já tem grandes jogadores. Enfim, aí temos o time brasileiro, que deve ser provavelmente essa escalação: Alisson, Wesley na direita, Marquinhos, que é um lateral que sobe muito, né? Marquinhos, Gabriel Magalhães, aí não tem dúvida, lateral, pode até questionar, e Alexandro do lado esquerdo. Os laterais até parece que dá para substituir, mas a linha de 4 é importante que ele vai jogar assim: Casemiro e Bruno Guimarães, aí os dois muito titulares. O Bruno Guimarães só não está na convocação por uma lesão, mas não é nada grave, vai se recuperar para a Copa, vai dar tudo certo. E aí no ataque o Estevão, que é um dos grandes expoentes, que é outro que também pega aquele requisito do jovem, da estrela expoente, muito jovem ainda. Rafinha, né, voando no Barcelona, Vini Júnior do Real Madrid espetacular e o João Pedro do Chelsea, e aí podendo ter outro jogador que pode entrar na vaga do João Pedro, mudando um pouco a configuração, onde seria o Rodrigo, na minha opinião, estaria o Rodrigo aí no time titular, e aí pode entrar até mesmo o Neymar nessa vaga, sendo convocado, enfim, sendo um cara titular. Paquetá ou mais algum jogador de meio O campo. Paquetá mais armando, enfim, pode ser alguma coisa diferente. O certo é que Estevão, Rafinha e Vini Júnior começam jogando os principais jogos e são jogadores da confiança e que vivem um grande momento e pelo que estão jogando não pode ficar fora, tem que encaixar eles no time de qualquer jeito e o Ancelotti fez isso nessas partidas aí, que a gente viu. Agora, grande expectativa para os amistosos contra a França e contra a Croácia também, que são dois grandes adversários. A França, então, nem se fala, espetacular. Bom, só para uma última frase: Neymar suspense até o final. Você já deu sua opinião, eu também sou favorável. Eu gostaria de ver ele agora, até para ver se poderia testar ele diante da França e da Croácia, que seriam grandes adversários, para colocar ele no time. Por isso que eu tenho um pé atrás. Eu não sei se o Neymar não está fora, sabe, João? Porque, claro que ele pode na última hora ser um jogador importante, mas então ele não será titular. Ele não será um jogador que... Ele tá numa hierarquia mais baixa com o Ancelotti. Não pelo futebol. Futebol a gente sabe que ele joga demais. Mas até pela questão de comportamento, enfim, essa questão física. Não vou nem tocar no comportamento, porque senão tem um monte de dodói aí do influenciadores, amigos do Neymar, que ficam, ai, como vocês falam besteira, porque ele foi lá naquela competição lá de futebol de grama, lá, Kings League, aí ele é presidente, bateu um pênalti num gramado sintético, aí tem muita gente criticando, pois é, ele não joga no sintético, mas bate pênalti. Cara, ele não ia se machucar batendo uma penalidade. Mas acho que tem coisas assim que o Neymar ele não acorda, né? Ele aparece num negócio que ele é dono de um time, tudo bem, vai lá. Se ele tivesse sido convocado, seria até legal ele convocar uma coletiva ali e falar da volta à seleção. Mas sem convocação, eu pensaria duas vezes em ir num lugar desse, até para não dar margem para esses comentários. E a questão do Mirassol lá, ele não joga o jogo do Mirassol, depois fica, quando eu tento me poupar, falam que eu não vou. Quando eu não vou, falam, quando eu vou, falam que eu tô me arriscando.
É um comportamento muito infantil de menino mimado, sabe? Ele quer tudo, ele quer ir à Copa, quer ir à Kings League, quer descansar, quer brincar, quer se divertir. Parece uma criança de 10 anos que nós pais temos que dizer, não dá para fazer sempre tudo isso. Agora você estuda, não pode jantar um bolo de chocolate, né? Tem que jantar arroz e feijão e depois come. Ele não, ele quer jantar o bolo de chocolate, quer almoçar o bolo de chocolate. Acho que faltou ali questões, assim, mesmo de educação, né, na família dele. Ele virou estrela com 16, 17 anos e acha que pode tudo. É uma pena, ele devia pensar um pouquinho nisso e melhorar como ser humano, assim, sabe? E fazer, olhar para. Eu, se eu estivesse com o Neymar, eu fazia um vídeo mostrando o que o Ronaldo Fenômeno fez antes de 2002. Olha o Ronaldo Fenômeno. Aquela fisioterapia dele com aquela máquina que ele pega e para O Ronaldo, dobrar o joelho. Eu já tive essa lesão, aquilo é terrível. o Neymar, o Ronaldo Fenômeno, ele gostava tanto de se divertir como você, ele gostava de noite, ele gostava de balaio, também fez, mas para ir à Copa do Mundo, olha o que ele fez, o que ele. É isso que acho que está faltando ao Neymar, um pouco dessa raça agora. Maradona, se você ver matérias do Maradona, Maradona tinha todos aqueles problemas, e cocaína, etc. No final de semana, segunda, terça e quarta, ele deixava passar ainda no Napoli, né? Deixava passar o efeito da cocaína. A partir de quinta-feira começava a treinar que nem um louco, chegava no dia do jogo rebentando. Depois, no final da noite desse dia do jogo, fazia coisas ilegais, né? Mas depois voltava de novo, ou seja, força de vontade. Acho que falta um pouquinho de força de vontade, espírito de sacrifício ao Neymar. Quando ele ganhar isso, se é que algum dia vai ganhar, acho que podia dar uma volta por cima, podia ser uma história fantástica da Copa do Mundo de 2026, mas eu estou com você, já não sei se vai ser, já não sei se isto é só um desejo ou um pensamento. Mas pronto, É, já chega de seleção, né? Vamos falar do Brasileirão, cara. vamos falar do Brasileirão, que a gente tem aí o G5 provável para a final de campeonato. Palmeiras, Flamengo e quem mais? Olha, o São Paulo está surpreendendo, e mesmo com a troca de técnico, parece que o Roger encaixou bem, está conseguindo, embora uma rejeição enorme em cima do Roger. Um time que propõe jogo, que está muito bem com o seu elenco. Eu vejo que é uma equipe que tem possibilidade sim de estar no G5. O Fluminense, pelo que tem apresentado, eu fico com dificuldade do quinto nome para a gente falar justamente do Campeonato Brasileiro. Tem algumas surpresas, assim, o Botafogo me decepciona demais, mas eu vou ficar com o Cruzeiro. O Cruzeiro agora trocando técnico, mesmo que o Tite, daqui a pouco o Tite engrenaria e daria certo de alguma forma, o Cruzeiro tem elenco, tem futebol, só que está muito atrás em pontuação, mas dá para buscar. Acredito que dá para buscar, porque pode ganhar de qualquer equipe no momento que encaixar. Vai depender muito do que for a confirmar aí. Bem provável que o Arthur Jorge seja o técnico, se já não está confirmado de tudo que estão falando, está muito próximo, e eu vi com uma grande oportunidade. Talvez até por isso o Tite foi demitido. Daqui a pouco já estava até, não digo acertado, mas perceberam que em função da guerra, enfim, um técnico que não sairia. Acho que agora tava louco para arranjar uma desculpa para fugir daquela região lá que está complicada, e agora achou uma desculpa. Vou sair, ir para o Cruzeiro e sair dessa zona de conflito aqui que está muito complicado. E aí vai ter um grande técnico e eu vejo aí essa possibilidade. Não sei se tem outra equipe que você vê nessa. Eu vejo o Bahia como podendo entrar nesse grupo. O Bahia, é evidente que não tem camisa tão pesada como as outras dos grandes centros, mas já são muitos anos de consistência, né, do trabalho do mesmo treinador. Não tem a Libertadores, que foi um grande fiasco, né, da equipe do Pois Rogério. isso aí me deixou com o pé atrás. Mas, por outro lado, acaba por ser positivo, né, que é algo com que se preocupar, né? Vai apostar muito mais esse ano no campeonato e eu acho que tem equipe para chegar lá nesses 5 primeiros lugares. O São Paulo não sei se tem fogo até o final. E vamos ver, o Cruzeiro é realmente uma dúvida, né? O Cruzeiro foi o que a gente colocava, né, no início do ano. A gente colocava o Cruzeiro como claramente a terceira força, até porque no ano passado acabou em terceiro lugar. Mas eu acho que a terceira força hoje em dia é o Fluminense, claramente, né? O Fluminense é a equipe mais forte, além de Palmeiras e Flamengo, para ganhar o campeonato. Embora eu acho que o campeonato vai ficar entre um desses dois, Flamengo ou Palmeiras. O G5 já é o que você falava, numa ordem talvez que não seja essa, né? São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Bahia e Flamengo. Uhum. Já tá mais ou menos por aí. O Bahia também.
mas até o final, daqui a pouco o Corinthians com o Memphis, voltando o Yuri Alberto, e o próprio Grêmio do Luiz Castro, mas eu vejo que o Grêmio ainda é muita construção, ficou muito embalado com tudo que fez, mas o que acontece é que esse ano cai o Mirassol, assim, né? Mirassol vai cair de patamar, não está conseguindo ter a mesma consistência, então não vai, talvez não seja uma equipe que fique tão próxima como ficou lá das tabelas. Agora, o que surpreende são as quedas de técnicos que a gente tem aí, e você tem a lista toda. Lembrar o o, Sampaoli no Atlético, o Felipe Luiz do Flamengo, agora o Tite no Cruzeiro, o Diniz no Vasco. no Vasco, o Osório no Remo, não sei se você falou, Sim, não, e o Crespo no São Paulo. e o Crespo São Paulo, são 6, né? São 6, eu acho que é mais absurda, ainda considero a do Felipe Luiz, embora a do Crespo também seja meio demais, né? O time estava em primeiro Estranho. lugar. Só que, entretanto, o Leonardo Jardim, né, pegou e tem 3 vitórias, e o Roger Machado também tem 2 vitórias, então a coisa parece que atenua, mas não deixam de ser as mais absurdas, na minha opinião. E a do Tite também acho errada, né? Mas, enfim. Quanto à do A gente, Diniz, a do Diniz eu acho que acabou por, enfim, se compreender, né? Já havia muito resultado negativo, embora o Vasco também não tenha equipe para muito melhor que aquilo. A do Osório, não sei quais é que são os objetivos do Remo, mas o Remo está lá para baixo, mas também o que é que a torcida e a direção do Remo esperava? Lutar pelo Brasileirão? Não, né? Mas enfim, tudo bem. E a do São Paulo pareceu-me certo. Eu acho que o São Paulo já há muitos anos que está um pouquinho fora dos padrões, né? Acho que os times dele ele tem que fazer uma reciclagem aí. Eu acho que foi a melhor. Mas a mais absurda, que é essa pergunta, estou entre Filipe Luiz e Crespo, mas ainda coloco o Filipe Luiz. a mais. A mais, não é surpreendente, mas a que mais afeta assim, um pensamento é a do Tite, né? Eu me sinto um pouco afetado porque gosto do trabalho do Tite, mas não tem como defender o Tite nesse momento, né? No próprio Flamengo, no Cruzeiro, tem alguma coisa diferente até do comportamento do Tite, não é igual ao do Sampaoli, mas é mais ou menos dois técnicos que estão vivendo um momento complicado na carreira, que eles não conseguem confirmar o que fazem. O Diniz passa um pouco por isso, mas recentemente teve uma Libertadores, então vira e mexe, ele tem ainda alguma coisa, e parece que tem fôlego, energia. Eu achei o Tite muito sem energia. Pareceu no semblante passar confiança. O que a gente pode fazer é uma outra pergunta aí também. Quem será o próximo? É. E o Anselmi é um forte candidato. E aí, se a gente for olhar para. Até porque está na zona de rebaixamento também do Brasileirão. Mas ele tem uma Sul-Americana, a estratégia não é tirar ele, né? E alguém vai olhar para a tabela e vai falar, mas o Internacional, lanterna, pesolano, mas o diagnóstico que se faz no Internacional é que o problema é mais de elenco, e a direção não vai admitir que o problema é ela própria, mas o reflexo na torcida, não há tanta pressão, já começa, claro, uma pressão para que caia o técnico do Internacional, mas o motivo não é ele, então nesse momento o Inter joga até mais do que se espera em termos de desempenho, em função do Pesolano. Talvez ele se perdeu um pouco na questão emocional e por estar suspenso por 2 jogos, isso é algo que começa daqui a pouco complicar, mas eu acho que o grande candidato à queda aí é o Anselmi, dependendo dos próximos resultados, a coisa não vai ter cafuné para ele, viu, João? Vai ser sem Concordo. cafuné. Sem festinhas, sem Nada de... festinhas. que é o língua que nos desune de hoje, cafuné ou festinha. Cafuné é um carinho, assim, né? Menino mimado tem muito cafuné, a gente falava isso aí do Neymar, então é uma expressão que se encaixa diferente, mas em Portugal não é a mesma coisa, não existe essa expressão em Portugal, né, João? Não, se existe é só claramente importação do Brasil, que por sua vez importou, parece que de África, né? De africanos que vieram para o Brasil, cafuné. Porque como havia muitas telenovelas em brasileiras em Portugal, a expressão acabou por entrar, e é uma expressão bonita, né? Cafuné, né? Acho que hoje em dia, acho que quer dizer mesmo aquilo que parece, né? Cafuné, dar festas na cabeça. Porque nós em Portugal dizemos dar festas ou festinhas, né? No caso do cafuné, que eu acho que é mais na cabeça, né?
seria festinhas na cabeça, mas as festinhas são pequenos carinhos que se dá nas crianças ou até nos animais, ou nos adultos também, obviamente, mas principalmente nas crianças e nos animais domésticos, fazer dar aquelas festinhas, é como se diz, uma festinha, não festinha, gente, o nosso sotaque é festinha, praticamente não se sente, é como se não tivesse lá o E, festinha, dar uma festinha na cabeça e tal. O cafuné, como eu disse, vem de África, a festinha, segundo eu vejo aqui as origens têm a ver com, é uma festa, né? Uma festa que se faz a alguém, e o jeito de fazer, não é uma festa no sentido de uma grande festa, é uma festinha, né? Uma festinha que se faz a alguém fazer esse carinho na pessoa. Enfim, expressões bem diferentes. É, completamente diferente. Sabe que essa expressão Cafu, me lembra Cafu, Cafuringa também, que foi um grande jogador, um ponta-direita, que ele E o, jogava no Fluminense, Botafogo, e o, e o, Atlético Mineiro. o Cafu ficou com o nome Cafu por causa do Cafuringa, porque eles diziam que era parecido lá no... Quando eu estava para treinar no... Por causa desse lado direito, essa coisa do corredor direito, de chegar na linha de fundo e cruzar, né? Mas E o não tem nada Cafu a ver com o era... Cafuné, o Cafuringa. Desculpa interromper, mas o Cafu era ponta, né? Depois é que passou para lateral. Então era ponta, fizeram mais, parece o Exato, Cafurinha. exato, Parece o Cafurinha virou Cafu aí exato. é hoje. Vamos aguardar, João, então, os próximos capítulos da Champions, do Campeonato Brasileiro, dessa questão da seleção brasileira, porque tem 2 grandes amistosos. Portugal também enfrenta México e Estados Unidos, é isso? Isso, e na próxima edição nós já provavelmente falaremos da convocação do Martínez. Claro que Portugal não tem essa quantidade incrível de jogadores, portanto tem menos controvérsias, mas assim há sempre umas controvérsias. Né? E aí, com o adiamento da finalíssima, por exemplo, problemas para a Espanha e para a Argentina, que teria um grande jogo para realizar, e estão com um calendário meio apertado, aí complica um pouco para 2 seleções em véspera de Copa, não tendo um grande jogo, em função da guerra do Irã, da invasão, todo o Golfo Pérsico, toda a região, seriam os jogos no Catar, a Argentina jogaria no Catar, complicou tudo, bagunçou todo o calendário dessas equipes, complica demais, o que é positivo, não a guerra, claro que não é isso que eu estou falando, a questão dos adversários que estão com o seu calendário bem ajustado e já conseguindo ter grandes duelos. Portugal, por exemplo, tem 2 duelos interessantes aí, já jogando contra Estados Unidos e México, que são 2 anfitriões da Copa do Mundo. Feito isso, a gente chega ao final da nossa 11ª rodada da 4ª temporada. Voltamos na próxima com muito mais de Copa, de futebol brasileiro, futebol português e europeu. Um abraço a todos, abraço, João, e até a próxima. Tchau. Abraço, Caca, abraço a todos, até a próxima.